Você não sabe o que é tecnologia. Calma, eu não estou duvidando do seu conhecimento. Tampouco estou tentando ferir o sentimento daqueles cujo ego de saber muito ou quase tudo. Você não sabe o que é tecnologia é só o título do meu vídeo. Mas o que eu estou querendo falar, na verdade, é que você não sabe o que é tecnologia se nunca leu esse livro aqui. Fala galera, tudo beleza? Aqui é Vinícius Franciosi e se você não me conhece, quer conhecer melhor o canal, veja o vídeo de introdução que eu preparei, assim eu não perco muito tempo me apresentando, até porque esse vídeo vai ser bastante denso. Então quem assistiu esse vídeo de introdução lembra que eu prometi que ia fazer um apanhado geral sobre o que é tecnologia no sentido mais amplo. E para isso eu vou usar dois livros do mesmo autor, que se chama Kevin Kelly. O primeiro é o Para Onde Nos Leva a Tecnologia, que é uma leitura fundamental para qualquer pessoa que queira falar sobre esse tema no sentido mais amplo. Leitura obrigatória. O segundo é um livro mais recente do autor, onde ele vai falar das forças tecnológicas do futuro. E como ficaria muito denso falar disso tudo num vídeo só, então eu dividi em duas partes, um para cada livro. Bora lá! O que lhe vem na cabeça quando falamos em tecnologia? Bem, independente de qual seja a sua resposta, podemos afirmar que não existe uma única resposta para dizer o que é isso. Mas, no sentido bem genérico, geralmente pensamos que tecnologia são as ferramentas disponíveis para os seres humanos. Certo? Errado, tecnologia está muito longe de ser apenas isso. Bom, as respostas para essa pergunta são tantas, pois a tecnologia está presente em nossa vida de muitas formas. Então a gente pode dizer que celulares, carros, usinas nucleares, hidrelétricas, placas fotovoltaicas, a faca que tu corta a tua salada, ou mesmo essa plataforma de vídeo que tu está usando para me assistir são tecnologias. Sim, são. Mas o que geralmente a gente não consegue enxergar é que todas essas tecnologias que eu acabei de falar, e junto de muitas outras inimagináveis, estão presentes em um grande universo tecnológico que não está desconexo do próprio universo, como podemos enxergá-lo. E isso me leva a justamente contestar até a definição de tecnologia que está presente no Google. E eu nunca pensei que eu poderia contestar uma definição de algo tão importante que está presente na plataforma do tubarão branco Google, com uma definição de um termo que é tão importante como tecnologia. Mas eu preciso fazer isso só para sanar algumas questões. Bom, se você pegar a definição lá, vai estar o seguinte: teoria geral e ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. E o que está errado com essa afirmação do Google? O que está errado é que ela está omitindo uma parte da história. Eu já vou explicar isso melhor. Bom, eu vou começar bem devagar, vou passar alguns exemplos simples e depois eu vou me aprofundando. Se pensamos tecnologia como a capacidade de moldar o meio para outros fins, então só isso já é o suficiente para contestar a definição que está presente inclusive no Google. Se pegarmos formas de vidas mais simples que as dos seres humanos, como as abelhas, elas não têm a capacidade de formar estruturas complexas, elas não se organizam de forma hierarquizada, elas não conseguem coletar elementos do meio e ainda assim transportá-los, co-criando mais elementos numa atividade que inclusive é de suma importância para a vida na Terra, e você devia saber disso. Outros exemplos como as formigas que constroem ninhos que têm milhares de vezes o seu tamanho, ou cavam túneis complexos. Olha,
estrutura de engenharia que tem para fazer isso. Outros exemplos como os castores, que aí aquelas barragens. Olha toda a estrutura de logística, de engenharia e de, inclusive, organização institucional, se tu pensar pelo lado das abelhas. Então, na minha opinião, isso já é quase que suficiente para contestar a definição de que a tecnologia é algo exclusivo do ser humano. O que de fato não é, porque essa ideia vem muito daquela questão do antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. O que a gente vai falar mais adiante, mas já é uma teoria bastante defasada. Então, só para começar, já tecemos argumentos simples e interessantes para provar por que a tecnologia não é algo exclusivo ao ser humano. E se isso não for suficiente, eu vou me aprofundar um pouco mais agora. Bom, se quiséssemos contestar a minha explicação anterior, ainda poderíamos usar o argumento de que muitas pessoas estão usando, que diz que os seres humanos, diferente dos outros animais, os seres humanos têm uma complexidade muito maior, desde sua evolução até a maneira como utilizam as tecnologias para moldar o seu meio e a sua realidade. Então, como você percebe, as abelhas estão, nos últimos milhões de anos, fazendo sempre a mesma coisa, é sempre aquele processo igual, enquanto o ser humano, de fato, altera de maneira, às vezes, muito brusca as realidades que estão à sua volta, tentando lutar contra as forças da natureza. Mas o fato de que o ser humano consegue acelerar o avanço tecnológico de maneira muito mais intensa, não desmerece o fato de que os outros animais também se usem da tecnologia, mesmo que não tenham uma capacidade tão drástica quanto a nossa de evoluir essas mesmas tecnologias. Mas afinal, o que é essa tecnologia? E agora que entra o livro do Kevin Kelly, Para Onde Nos Leva a Tecnologia. Basicamente, o que o Kevin Kelly nos diz, e que eu já tinha citado antes, é que todo esse emaranhado da tecnologia está intricada no próprio universo. E o Kevin Kelly cunhou um termo muito interessante para explicar todo esse cosmo da tecnologia, do que ele chamou de technium. Se não me engano, neste livro até está uma tradução aportuguesada que chamou de technium. Mas enfim, para a gente entender o technium, a gente precisa regressar no tempo até antes do surgimento da vida no planeta Terra. O Kelly nos leva nesse livro para uma viagem que vem desde antes do próprio surgimento do universo. Claro que é uma teoria que é o Big Bang, e não cabe aqui dizer se essa teoria é realmente factível, mas de fato ela é a melhor teoria difundida até agora, e quando surgir uma teoria melhor, me apresente aqui se tu tem alguma melhor, ou quem tem, e aí a gente muda o contexto do vídeo aqui. Mas basicamente nem importa muito como é esse surgimento. O que importa é entender essa mecânica básica, esse funcionamento fundamental do universo. E para isso, o próprio Kelly usa o termo de entropia para explicar. Eu vou explicar bem rápido o que é entropia, até porque já tem vários vídeos aí no YouTube, se tu quiser se aprofundar ou ler também. Basicamente, a entropia é explicada pela segunda lei da termodinâmica, e o melhor conceito para explicar isso, o melhor exemplo mais didático, é supor que temos uma bola de energia, de calor, que é isolada, em um ambiente controlado. A tendência é que essa energia mantenha-se sempre igual aqui dentro, sempre estática. Não sei estático, o pessoal da física vai saber explicar melhor. Mas, como a gente sabe, todas as fontes de energia, ou a maioria das que estão presentes no universo, elas não estão em um ambiente controlado. Então, o que a lei da termodinâmica, da entropia faz, é basicamente espalhar essa energia. A tendência do universo é que a energia se espalhe
e que o calor vá se dissipando, e justamente quando o calor se dissipa é que surgem os elementos materiais mais sólidos. E basicamente isso não foi entendido por Kelly e muita gente também não entende apenas do lado do calor e da energia, mas a lei da entropia, ela basicamente se dá em tudo, e a gente pode perceber ela inclusive na vida, no fato que a gente está sempre lutando contra essa força da entropia que está tentando dissolver sempre tudo. É por isso que se a gente não comer, a gente vai acabar decomposto uma hora. Bom, a gente sabe que isso acontece de fato, mas a gente está sempre lutando contra essa energia, contra essa força que tenta decompor tudo. Então, tudo que é formado mais complexamente, desde planetas ou compostos rochosos, a nossa camada de ozônio, caramba, tem muita coisa complexa que aconteceu e a vida e a evolução, e a gente está sempre lutando contra essa força que está tentando dissolver a gente. Então, esse é um exemplo bem que eu tentei ser o mais didático possível para explicar o que é entropia, mas basicamente a chave da tecnologia está nessa luta que eles usam um termo que é mais filosófico, que é a exotropia, que é o contrário da entropia. Então é essa luta eterna para tentar se manter constituído fisicamente. Basicamente é isso. Não vamos complicar demais agora também. E para entender isso de forma prática na nossa vida, nada melhor do que fazer uma regressão, porque a gente sabe que o mundo é permeado de causalidades, né? Uma coisa leva a outra, tal da causa e efeito. Isso é a melhor coisa para a gente poder entender como que é essa chave da tecnologia lutando contra a entropia. Então vamos pegar um exemplo bem prático aqui, por exemplo, um livro. A gente pode entender que não seriam possíveis os livros serem disseminados não fosse a criação da prensa. A prensa tipográfica, que a gente diz que é do Gutenberg, mas não interessa agora. A do Gutenberg é a primeira, mas teve outras anteriores. Isso sempre acontece com as tecnologias. Então, a gente está usando espaçamento largo. Não seria possível a disseminação das prensas não fosse a nossa capacidade de inventar a escrita. E a escrita, por sua vez, não teria surgido sem a invenção das sociedades centralizadas, e por sua vez as sociedades centralizadas não teriam surgido sem a agricultura, sem a capacidade de domínio da agricultura. E a agricultura não teria surgido sem que tivéssemos, primeiramente, evoluído com nossa capacidade cognitiva, claro que se utilizando do fogo e das ferramentas de madeira e pedra, entre outras, e a gente não teria dominado essas ferramentas se antes não tivéssemos com um cérebro evoluído, como o conhecemos nos últimos milhares de anos, do Homo sapiens especificamente. E não teríamos tido esse cérebro mais evoluído não fossem cérebros que vieram antes, cérebros inferiores. E esses cérebros inferiores não teriam surgido sem que formas de vida mais simples tivessem surgido. E essas formas de vida não teriam surgido sem que seres unicelulares tivessem surgido. E esses seres unicelulares não teriam surgido sem o advento da vida. A vida não teria surgido sem que houvesse um ambiente propício para isso. E esse ambiente propício só surgiu porque a Terra foi, através de muito tempo, moldada dessa forma em meio à força do universo. E ela só foi possível estar ali porque estava no posicionamento correto perante o Sol. E o próprio sistema solar só foi possível por conta dessa organização cósmica. E essa organização só foi possível por causa da expansão. E a gente vai indo assim até retroagir até o Big Bang, que é a melhor teoria que temos até agora. E aí a gente entende o que é essa chave da tecnologia, como isso está intricado em todo o processo.
Então a gente supor que isso começou com os seres humanos, que a tecnologia é uma coisa unicamente humana, é uma omissão, é como se a gente pegasse só um pedacinho da história e esquecesse todo o resto. Da mesma forma que eu regredi no tempo, a gente pode fazer o trajeto inverso, entendendo a nossa vertente histórica. E eu falei que eu traria só 2 livros, mas para começar a entender esse processo, a gente entende que tem um momento que a gente nem valoriza muito, porque a gente está sempre nessa correria do dia a dia, nessa rotina, que a gente não entende quão único e extraordinário foi a possibilidade de ter surgido a vida no planeta Terra. Então, a partir do momento que tudo estava corretinho, nossa distância do Sol, o clima terrestre, a formação dos nossos sistemas biológicos, os ecossistemas, tudo certinho, e aí surge a vida e a gente passa a ser seres extremamente inteligentes e aí, para explicar isso, eu falei que estaria só 2 livros, mas outro dia eu posso falar mais, que é o Sapiens, do Harari, que ele vai explicar todo esse processo. Eu já falo mais sobre isso. E tem o do Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, que eles explicam exatamente esse processo. Aí, quando assume-se a tecnologia, que é o ser humano, aí é só nesse ponto, depois de todo esse avanço da vida, é só exatamente nesse ponto que a gente pode afirmar que sim, agora a tecnologia está na posse do ser humano e a gente deveria fazer o melhor proveito possível dela. Basicamente o que esses 2 livros dizem é que começamos como caçadores-coletores, aquela velha história, e aí passamos por melhorar nossa capacidade cognitiva e em sequência a gente melhorou nossa capacidade de agricultura, começamos a domesticar espécies e animais, e com isso, com mais comida sobrando, começaram a aumentar as populações, e daí de tribos, de bandos, passamos para tribos, e de tribos começamos a ficar em tribos centralizadas, com um líder no centro, e até chegarmos a impérios, ou estados, né? Civilizações maiores. E com essa sobra de comida, aí muita gente podia ficar de varde, né? Não precisaria estar coletando comida. É aí que surgem os políticos, os burocratas, os escrivões, é aí que surgem a escrita e o dinheiro, as moedas, as primeiras moedas de troca. E desde então, que foi o grande surto com a invenção da escrita e do dinheiro, que a gente começou a se expandir vastamente. E um dia eu vou fazer um assunto só sobre isso, sobre essa expansão do Sapiens, baseado nesses livros, que é muito interessante. E isso tudo que eu estou falando para vocês é muito importante para a gente entender a tendência tecnológica que está nos abraçando agora. A gente não pode fugir dessa entranha histórica para a gente se basear no agora. E agora, entendendo essa causalidade que existe na nossa linha do tempo, na nossa história, tem mais uma coisa que eu quero fazer um adendo aqui, e para desmistificar também, porque principalmente aqui no Ocidente, a gente tem o péssimo costume de idolatria, de erguer os ídolos ao patamar daquela coisa do pódio, esse inventou isso, esse é o criador daquilo, esse é um gênio. E a gente sempre coloca aquela figura no centro da máxima da inteligência. Isso é uma coisa que é muito equívoca para entender o processo da tecnologia. É até muitas vezes contraproducente, porque a gente tem que entender que a gente só avança tecnologicamente, com toda essa relação de causa que eu expliquei, a gente só avança tecnologicamente no que poderíamos dizer o próximo nível, quando a gente tem uma base para isso. E essa base, ela abarca geralmente toda a humanidade. Por exemplo, até hoje a gente discute se foi
uns dizem que foi o Santos Dumont, outros dizem que foi os irmãos Wright que inventaram o avião, o que é um tremendo de um equívoco, porque a gente tem que entender que sozinhos eles nunca teriam feito isso. Só para tu entender tudo que precisa para estar num avião, se pegássemos apenas um motor de combustão, isso já une, cara, para dizer milhares de mãos e cérebros que estão aperfeiçoando esse motor de combustão. E tu pegar, por exemplo, fazer um paradoxo com isso é o Da Vinci, o Leonardo da Vinci, já na Renascença ele já tinha os projetos de helicóptero e de avião, mas a humanidade não tinha a base para dar prosseguimento a esse avanço tecnológico. E já na época do Santos Dumont, dos irmãos Wright, já havíamos avançado muito após o motor a vapor, já estávamos com o motor a combustão e só por isso foi possível. Então entenda que passamos, para bem dizer, a humanidade inteira, vai saber quanto tempo pessoas estavam sonhando em voar que nem os pássaros, aí a gente atribui a invenção disso apenas a uma pessoa, a dois irmãos. Você acha isso bem certo? Bom, é claro que existem casos em que alguns cérebros contribuem com uma fatia grande desse processo, mas lembre-se que se os irmãos Wright, os Santos Dumont, não tivessem no período certo da história, eles não estariam nem pensando em aviões, eles poderiam estar caçando, coletando a comida deles, ou poderiam estar velejando de caravela. Então eu só quero que vocês entendam que esse processo acontece em etapas. A gente forma a base a gente traz tecnologias para dentro e faz uma base, e aí a gente pode construir uma nova camada de tecnologia, a gente não pode ultrapassar isso. E é isso que faz nos entender agora, mais do que nunca, supor o que vem no futuro, com todos os avanços que nós temos aqui agora, em inúmeras tecnologias que eu vou falar nos próximos vídeos. Isso é importante. É importante porque a gente vive discutindo essas coisas aqui e isso é fundamental. E são coisas que vão definir o nosso futuro. Eu ainda tenho um monte de conteúdo para trazer aqui para vocês. Falar da quarta revolução industrial também, que é uma boa pontuação para essa tendência do futuro. Que na causalidade a gente consegue tecer tendências para o futuro. Mas fazendo um apanhado geral, a gente tem que lembrar que a tecnologia sempre vai se desenvolver nessa casualidade dos fatos. Uma causa leva a outra, um fato vai levando ao outro, nesse ciclo eterno. E por último, a gente tem que entender que essa ideia do antropocentrismo já é demasiadamente defasada. O homem não está no centro do universo, isso é até uma coisa que atrapalha o nosso avanço, em vez de ajudar. Claro, há muitas controvérsias, é muito complexo isso. E se a gente quer entender tecnologia, eu acho que a melhor maneira realmente é começando por essa raiz intrincada dos fatos. E esse vídeo ficou bem complexo, mas é assim que a gente aprende, não é mesmo? Bom, espero que eu tenha respondido de forma satisfatória a pergunta o que é tecnologia. Eu sei que esse vídeo ficou bem complexo, ficou bem extenso, e se você me acompanhou até agora, muito bom para nós dois. E eu acho muito importante que as pessoas não desistam do conhecimento, e por mais difícil que seja conhecer coisas novas, bom, o assunto é complexo, a cabeça vai doer na hora, eu vou ter que pensar em coisas que eu nunca tinha pensado antes, isso vai me deixar confuso. Mas se você persistir nisso, você vai assimilar. E essa pequena confusão vai te transformar em uma pessoa com mais sabedoria. Enquanto que se você desistir agora, você vai ficar para sempre sem saber o outro lado da história. Bom, se você me assistiu até agora, agradeço muito. E comente aqui. E, bom, até a próxima e tchau!
Lembre-se que a tecnologia veio muito antes do homem e vai embora muito depois. E não se esqueça também de assistir a segunda parte desse vídeo que eu vou postar daqui uns dias, tá? Aí falando das tendências para o futuro.